Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha da vida. E é justamente essa vida que a gente deve oferecer diariamente ao nosso Senhor, em servidão à sua obra, em servidão à sua glória, em servidão ao Deus que ele representa. E com isso, é claro, essa servidão traz benefícios aos nossos irmãos de fé, aos nossos irmãos de caminhada e a todos aqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus, que nós temos a oportunidade de manifestar nossas bênçãos, manifestar a bênção de Deus sobre a vida deles. Não a nossa bênção, mas a bênção de Deus. Tá certo? Hoje, dia 29 de janeiro de 2026, nossa meditação está no livro de Isaías, capítulo 39. A gente vai lá no versículo 8. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor a qual tu tens falado. Disse ele além disso, porque haverá paz e verdade em meus dias. Esse versículo é um versículo, no mínimo, intrigante. Intrigante que talvez não, nós temos até uma certa dificuldade de perceber a verdadeira realidade nas palavras de Ezequias. Ezequias é um homem bom, um homem reto, um homem que temeu o Senhor, um homem que fez maravilhas, né, humanamente falando, pelas obras de Deus, um homem que foi acometido por um temor muito grande quando o rei da Síria, né, Senaqueribe, ele avançou sobre o reino de Judá, conquistando todas as suas cidades fortes, e também se levantou contra a cidade de Jerusalém, através do envio de Rabsaqué, como a gente vem vendo ao longo desses devocionais. E essa força, essa ousadia, esse avanço constante se dava porque a mão do Senhor, ou o próprio Senhor, utilizava essa nação para fazer juízo contra a tribo de Judá. Na verdade, o Senhor vinha usando essa nação para fazer juízo sobre todo o povo de Israel como um todo, não só a tribo, mas como nação. Até aí tudo bem, porque tudo que o Senhor faz é bom. E isso você já tem que colocar logo na tua mente, no teu coração. Tudo que Deus faz é bom. Ah, mas eu estou passando por problemas, eu estou passando por dores, eu estou doente, eu estou vendo a morte chegar, né? Eu me desempreguei, a minha esposa vai se separar de mim. Tudo há uma razão. As razões podem estar inicialmente na gente e apenas usar a permissão de Deus, porque nós somos ousados em romper com a vontade de Deus ou não ter a capacidade de discernimento, a inteligência, o entendimento, não tivemos a delicadeza de perceber a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas, no caso, e aí a gente falando de reino, por causa da direção do reino, um rei sobre o seu reino. Então nós temos essa possibilidade, então, sobre nossas vidas, e a gente trilhar uma caminhada difícil. Entre esses cuidados que Deus dava, o Senhor dava sobre esse povo, nós tivemos a própria proteção, porque o rei Senaqueribe, através de Rabsaqué, que procurava intimidar, procurava controlar a mente do povo, levando ele a um desespero, a um estado psicológico de pânico, dizia verdadeiras barbaridades contra o Senhor, levando, não sendo, se reconhecendo como uma nação que dizia assim: nossa, nós nem conhecemos esse Deus, nós nem tememos ele, e ele está com sua força, com sua autoridade, fazendo com que a nossa nação se desloque sobre o próprio povo dele. Dessa forma, reconhecendo que não era um movimento natural da nação assíria, mas sim a força de Deus sobre eles, para que eles pudessem temer e dizer assim: olha, é o Deus de vocês, que nós não conhecíamos, que nós não temíamos, mas que nos movimenta sobre vocês. E nós, mesmo que quiséssemos, não temos como parar. Ele não reconheceu dessa forma, pelo contrário, eles reconheceram através de soberba, já que eles se levantavam contra as nações e conquistavam, então viam isso na sua força política, econômica, seu exército, o poder de opressão. Um poder tão grande que na mente deles seria capaz, ou era capaz, de inutilizar, imobilizar o próprio Deus, protetor de Israel, fazendo com que Israel, no caso Judá, especificamente a cidade de Jerusalém, estivesse desamparada. Um Deus fraco, pelo menos essa era a imagem que eles vendiam. E aí Deus se faz mais uma vez presente na vida de Ezequias, não deixa sequer esse povo avançar. Eles voltam, morrem, um anjo mata 185 mil soldados, Ezequias soberano, Ezequias, vamos dizer assim,
se alegra, Ezequias volta à casa do seu Deus, Ezequias prepara um cântico, tudo em alegria. Mas Ezequias comete um erro, não tem a visão. Quando recebe visitantes, agora de um povo distante, as coisas mudam. E é nesse cenário que o versículo 1 do capítulo 39 diz: naquele tempo, Merodach Baladão, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido falar que ele havia estado enfermo e estava recuperado. E aí a vaidade de Ezequias, em algum momento, ela bate ao seu coração. Quando a gente fala de vaidade em relação a um homem que serve o Senhor, não que ele quisesse efetivamente vaidade, mas talvez a falta de preparo, ou a inteligência, ou a sua servidão naquele momento não foi a primazia na sua ação. Ele, ao mostrar o seu palácio, a mostrar a sua riqueza, a mostrar a sua vida, a mostrar os seus segredos, ele se torna frágil e ele esquece da força do nosso Senhor sobre a vida deles, sobre o mundo deles, sobre os problemas deles. E Ezequias, então, segundo a Bíblia, mostra o seu reino, mostra a sua riqueza, mostra a sua imponência, mostra a sua capacidade de defesa. E Ezequias, segundo a Bíblia diz, não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios, que Ezequias não houvesse mostrado a eles. E aí aparece novamente o profeta, o personagem de Isaías, que ao visitar o rei Ezequias, faz perguntas simples para ele. Pergunta: o que disseram estes homens? E de que lugar vieram eles a ti? Mas nós estamos falando de um profeta, de alguém que tem visão sobre as coisas de Deus, para aquela nação. Pergunta: você lembra quando o Deus Criador chega para Adão e pergunta: Adão, onde tu estás? Deus pergunta também: Adão, o que tu fizestes? Lembra? Como poderia um Deus Criador, um Deus da onisciência, não saber? O profeta, a Bíblia não esclarece, mas pelo contexto, pelo cenário, muito provavelmente faz perguntas com a mesma sutileza que Deus fez. Fale para mim, conte-me a tua verdade, o que tu fizestes. E Isaías simplesmente diz: eles vêm de um país distante até mim, de Babilônia. O profeta, então, faz mais uma pergunta: o que eles têm visto em tua casa? E Ezequias responde: tudo que está em minha casa tem eles visto. Não há nada dentro dos meus tesouros que eu não tenha mostrado a eles. Irmão, não falta sensatez em algo sobre esse sentido? Como eu recebo visitantes na minha casa? Pessoas que sequer eu conheço, mas recebo com alegria, já que vêm com uma mensagem de boa mensagem, né? Se apresentam com bons préstimos. E eu tenho a sensatez de mostrar para ele todos os meus segredos. Por que a gente age assim? E a gente age assim constantemente. Ser educado, ser agradável, ser hospitaleiro é uma coisa. Agora, ser uma pessoa que não tem sequer cuidado com a sua vida e com a vida das pessoas que você governa, que você gerencia, que estão sob a sua responsabilidade, é outra completamente diferente. Ezequias, então, assim age. A Bíblia traz, ou pelo menos não resiste sequer, que ele tenha consultado seus conselheiros, ou muito menos o principal deles, aqueles que lhe guia, que é o seu Senhor, aquele com quem ele tem intimidade, que ele tenha consultado sequer o próprio Isaías, como representante da voz de Deus, sobre os desígnios de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que ele não entenderia para aquele momento. E aí, meu irmão, entre o versículo 6 e o versículo 7, nós temos aquilo que Isaías ele faz a referência no nosso versículo de trabalho, quando ele diz que boa é a palavra do Senhor ao qual tu tens falado, profeta Isaías. Só que o que Isaías fala, a gente poderia dizer, é boa? Qual o sentido que Ezequias disse nessas palavras? Porque, de fato, tudo que Deus faz é bom.
Mas as palavras que são faladas quando chegam ao nosso coração, principalmente dentro daquilo que a gente quer, elas podem não ser boas, pelo menos na nossa concepção. Ou pelo menos na nossa consciência, a gente pode ver que as palavras de Deus, ou que Ele vai fazer, mesmo que seja bom para a gente em um estágio final, pode representar lamento, tristeza, para o momento que a gente as enfrenta. E o profeta Isaías diz que as riquezas, que aquilo que os pais de Ezequias guardaram ao longo do tempo, seria levado para a Babilônia. Mas acrescentar algo mais sério ainda. Diz que, no versículo 7, de teus filhos, que de ti descenderes, os quais tu gerarás, eles os tomarão, e eles serão eunucos dentro do palácio do rei da Babilônia. Segundo a história bíblica, a cronologia bíblica, a gente vê isso lá no livro de Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego se tornaram eunucos para servir o rei da Babilônia. Tudo isso porque você simplesmente abriu a sua casa, mostrou os seus segredos, mostrou a sua vida, mostrou a sua riqueza, talvez no afã da sua vaidade, no afã de você se mostrar grande, no afã de você se mostrar notável, sem sequer ter consultado a Deus. Meu irmão, assim como essa história e diversas outras histórias bíblicas que envolvem personagens bíblicos, como Elias, como Davi, como Saul, vários outros personagens, até mesmo quando houve divisão dos reinos, aquilo que você recebe a orientação de Deus e você não cumpre, irmão, não tem como você prosperar na sua vida se nas suas decisões você não consultar a Deus e seguir exatamente aquilo que Ele determina. E aí eu olho para trás, para a minha vida, aí eu digo, quantas decisões eu não já tomei assim? E agora a gente tem que viver ao longo da nossa vida aguardando o juízo de Deus sobre as decisões que tomamos de formas precipitadas, que não foram resultados de consulta ao nosso Deus. Fica na glória do Pai, fica na esperança de um dia futuro, fica na doce, para você que é crente, para você que já é transformado, para você que é renovado e justificado no Senhor, fique na doce companhia de Cristo Jesus. E para você que ainda não é, e que teima, e que é rebelde, e que ignora, eu só posso te dizer que Cristo te conceda o direito de ter mais uma chance, e que ainda não seja agora o teu último dia. Que Deus nos cuide, meus irmãos.